Olá galera, meu nome é Juliana, eu tenho 35 anos, eu sou psicóloga de formação, além disso não tenho muita prática com vídeos, mas para a glória de Deus eu estou aqui para falar de um tema que é importante. Eu sou mãe, tenho um filho de 8 anos, sou casada há 10 anos e, acima de tudo, eu sou uma mulher temente a Deus, sou uma cristã e por isso eu acho importante a gente usar tanto da parte da psicologia, o lado que envolve aspectos emocionais relacionados ao suicídio, mas acima de tudo, firmada na palavra de Deus, que é aquela que nos fortalece para todas as situações. Então eu espero que Deus me use nesses vídeos para falar com o coração de cada um que está me ouvindo nesse momento. Vamos lá? Eu tenho aqui, na verdade, 5 perguntas que foram feitas e eu vou tentar responder da melhor forma possível para falar um pouquinho desse tema que todo mundo sabe que nesse mês está sendo tratado com todo o cuidado que ele merece. Então vamos à primeira pergunta. Bom, a primeira pergunta é: o que leva uma pessoa a ter um pensamento suicida? Né? Existe um gatilho específico? A resposta é não. Não tem uma situação que leve alguém a começar a ter um pensamento suicida. Na verdade, são vários fatores que podem acontecer, que podem desencadear na pessoa emoções que ela não saiba lidar. E a partir do momento que ela não consegue lidar com aquelas emoções, ela pode vir a ter um pensamento suicida. Então, dificilmente é uma situação que ocorre da noite para o dia, né? O pensamento suicida é algo que aos poucos pode ser gerado e, claro, tem casos e casos. Então, quando a gente fala de fatores que podem levar a pessoa a começar a ter essas emoções, são inúmeros. Por exemplo, você ter muito contato com temas de violência, assuntos de morte, seja na televisão, na internet, em conversas, artigos, enfim, situações negativas e pesadas podem desencadear uma emoção que de repente você não sabe lidar. Então esse pode ser um gatilho. Além disso, existem fatores genéticos, traumas de infância, situações que às vezes a gente não tem clara consciência e que já existe uma predisposição na pessoa. Então, de repente, eu passei por uma situação difícil e que, de repente, em contato com uma situação mais delicada, eu desencadeio emoções que eu não sei lidar. Então, por exemplo, eu tenho na família pessoas que tiveram depressão, transtorno de bipolaridade ou outros transtornos mentais, eu posso já ter uma predisposição para, de repente, em contato com uma situação difícil, seja um desemprego, um término de namoro, enfim, eu possa começar a ter emoções que eu não sei lidar, e a partir do momento que eu não sei lidar com sentimentos e emoções difíceis, eu posso vir a ter um pensamento suicida. Aqui eu vou focar na parte científica enquanto psicóloga, mas como cristãos, a gente sabe que tudo isso, Deus tem um poder maior e que Ele é soberano sobre nós. Então, mesmo tendo casos na família ou situações delicadas, o poder de Deus, Ele quebra qualquer maldição hereditária e familiar. No final, vou tentar contextualizar um pouco com a palavra, porque o bom de ser cristão é que a gente tem respostas em Deus para tudo. Mas aqui eu vou priorizar então as questões fisiológicas e científicas. Então, de repente, uma pessoa que começa a se sentir muito excluída do grupo, uma pessoa que prefere ficar isolada, tem muitos pensamentos pessimistas, então diante de qualquer situação a pessoa começa, ela vê o lado negativo, contato com droga, com álcool, enfim, todas essas situações podem ser gatilhos para que a pessoa comece a ter um pensamento suicida, ok? Vamos para a segunda pergunta? Bom, a segunda questão é como perceber pensamentos suicidas no nosso ciclo de amizades? Antes de entrar nessa questão, eu vou trazer alguns números para vocês estatísticos. Na verdade, assim, com base em algumas pesquisas, a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que estatisticamente 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Além disso, 70% das pessoas que se suicidam, elas dão sinais de que não estão bem, e esses sinais eles não devem ser banalizados. Geralmente a gente pensa, não é nada, tá com frescura, enfim.
Então, 70% dos casos, as pessoas deram esses sinais e não foram ouvidas. Então, pensando que 90% poderiam não ter se suicidado, entra um papel importante nosso aqui, enquanto pessoas, de poder ajudar indivíduos nessas situações. Além disso, para cada suicídio, cada pessoa que se suicida, estatisticamente houveram entre 10 e 20 tentativas, ou seja, não quer dizer que a pessoa, nossa, se suicidou, de repente foi lá e se matou. Estatisticamente é comprovado que para cada um que se matou, houveram entre 10 e 20 tentativas. Claro que isso são números gerais, né? Existem casos que são diferentes, mas esses 3 fatores são interessantes da gente pensar, porque fala, poxa, é um alerta, né? Então, quando a gente vem aqui, como perceber se alguém tá tendo esse pensamento suicida? Existem frases, por exemplo, que as pessoas podem estar dizendo, e aí eu reforço, não devem ser banalizadas. Por exemplo, a vida não vale mais a pena, melhor eu morrer, vocês vão ficar melhor sem mim, quando eu for embora vocês vão sentir minha falta, não aguento mais essa dor que eu tô sentindo. Então, quando eu falei na pergunta anterior sobre os gatilhos, por exemplo, um término de namoro, que a pessoa ela não consegue lidar com aquela emoção, um desemprego. Então, frente a uma situação pesada para aquela pessoa, ela pode começar a lidar com emoções que ela não consegue administrar. Então, ela começa a trazer algumas frases desse tipo. Só que aí, assim, o que também eu acho que é importante a gente falar? Todos nós somos seres humanos e é natural que a gente tenha oscilação de humor, né? Ninguém é feliz o tempo inteiro ou triste o tempo inteiro. A gente vive uma realidade e cada situação do nosso dia pode fazer com que a gente fique mais feliz, mais triste, mais nervoso. Só que quando tudo isso está sendo controlado, ok. Agora, quando isso se repete continuamente, eu tenho constantemente pensamentos negativos frente a qualquer situação, isso pode significar que eu estou precisando de ajuda. Então, a pessoa, frente a um dos gatilhos, começa a ter, demonstrar esse tipo de frase, né? Então, vocês, enfim, vão se acostumar sem minha presença, eu não tô feliz, eu gostaria de morrer. Então, frases desse tipo são sinais. Além de frases, existem também mudanças de comportamento. Então, eu listei aqui alguns deles, né? Uma pessoa que tenha uma irritabilidade exagerada. Então, frente a uma situação, ela demonstra ser uma pessoa totalmente irritada, de uma maneira, assim, que a gente percebe que é um pouco diferente. E não é só numa situação. A gente percebe que no cotidiano, praticamente aquela pessoa tá sempre com aquele comportamento irritadiço. Ou então muito desânimo, uma pessoa com falta de vontade para fazer as coisas, né? Não. E aí, assim, sempre vamos lembrar, gente, que assim, hoje eu não tô afim de fazer tal coisa. Normal. Agora, uma pessoa com uma questão emocional mais forte, ela está constantemente desanimada, não quer sair com a galera, não tá afim de conversar, prefere ficar mais sozinha, não se abre muito com as pessoas, passa o dia todo na cama, não tem rendimento na faculdade, nos estudos, no trabalho, é uma pessoa que está sempre cansada, enfim, fica remoendo pensamentos de forma obsessiva. Então, por exemplo, quando eu falei do término de namoro, claro, é difícil qualquer término de namoro, a maioria deles, mas a pessoa que está sempre pensando naquilo e sempre se questionando do porquê que aquilo aconteceu e eu não acredito, e assim, aquilo começa a comprometer a vida da pessoa. Ela não consegue mais se relacionar com outras porque ela está profundamente obcecada naquele assunto, de uma maneira que está começando a fazer mal para as emoções dela. Então, isso tudo são sinais de mudança de comportamento de uma pessoa que, se continuar naquilo, pode vir a ter um pensamento suicida. Perdeu interesse na vida, mudança drástica de humor, alguém que, nossa, a gente começa a perceber que a pessoa tá sempre feliz e de repente tá sempre muito brava, assim, ela tem picos de humor drástico, tá?
pessoas que preferem ficar mais sozinhas, ou enfim, são comportamentos que podem ser sinais da pessoa que está precisando de ajuda. Então, o suicida, ele é ambivalente. Ao mesmo tempo que ele pensa em se matar, ele também precisa de ajuda. Porque o objetivo dele é o quê? Se livrar dos problemas. Então, frente àquelas situações que são ruins para ele, ele quer se livrar. E como ele não está sabendo como se livrar delas, ele pode vir a se matar. Agora, se ele tiver ajuda, ele pode conseguir administrar aquela situação e se livrar do problema de uma outra maneira, certo? Bom, são 4 perguntas. Antes de eu entrar aqui na terceira, eu queria trazer uma informação que é importante. Também é comprovado que a maioria dos casos das pessoas que cometem suicídio são pessoas que têm problema mental. Mas não quer dizer que todo mundo que se matou enfrentava uma doença mental, mas a maioria sim. E quando a pessoa tem uma doença mental, ela altera de uma maneira radical a percepção da realidade. Então a pessoa não consegue lidar com aquilo, ela não está vendo a realidade como a maioria das pessoas vê, como a gente enfrenta ela no cotidiano. Portanto, o tratamento é a melhor forma de ajudar. Claro que a gente pode fazer a nossa parte, mas um problema mental, ele tem que ser tratado por pessoas da saúde, psicólogos, preparados para apoiar a pessoa naquela situação, ok? Bom, a terceira pergunta é: como cristãos, como podemos ajudar alguém nessa situação? Existe um canal até que é importante eu trazer aqui, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Lá, você consegue, através de telefone, e-mail, chat, conversar com pessoas que estão preparadas para ajudar num desespero. O endereço é www.cvv.org.br. Então, como a gente, enquanto cristão, pode no dia a dia ajudar essas pessoas? Primeiramente, não julgar alguém que tem esse tipo de pensamento. Então, a pessoa, é frescura, enfim, pensamentos desse tipo a gente jamais deve ter. Comentei anteriormente que a gente não deve banalizar a situação que a pessoa está passando, porque somente quem passa pelo problema é que sabe dizer o que ele significa para aquela pessoa, né? Às vezes um término de namoro, eu tô pegando esse exemplo específico, mas existem N outros, alguém consegue lidar melhor com aquilo e outra pessoa não, e nem por isso alguém é melhor do que o outro, né? Então, conversar, primeiramente, não julgar, né? Ouvir. A gente tem uma tendência a querer sempre dar conselho. Imagina, não pensa assim, né? Porque a gente não sabe como lidar com aquilo. Mas uma pessoa nessa situação, ela tá precisando de atenção. E atenção é você ouvir, é você acolher, é você mostrar que está preocupado com aquela pessoa. Então, não se preocupe em querer falar e com as suas próprias mãos agir com aquela pessoa, mas se aproxima. Às vezes aquela pessoa está precisando de um amigo, às vezes aquela pessoa está precisando realmente de alguém que possa ouvi-la. Mas como eu vou fazer para ela falar? Se você começar a se aproximar e mostrar que você está preocupado e levar a sério aquela situação, a pessoa ela pode ter uma esperança e de alguma forma se abrir com você. Jamais a gente deve amenizar o sofrimento. Não, isso não é nada, todo mundo passa por isso. Justamente pelo fato de que cada um passa por uma situação e enfrenta de uma maneira. Então não adianta falar isso não é nada. Para aquela pessoa aquilo é um problema. Então a gente pode ajudar como? Não menosprezando o que a pessoa está passando. E se a gente perceber que está difícil se comunicar, então, nossa, eu observei realmente que aquela pessoa tem algumas questões, eu estou tentando ouvir, estou tentando fazer com que ela se abra comigo, estou passando confiança para ela, né? Não estou dando risada e levando aquilo para outras pessoas, eu estou querendo de fato ajudar. Se tudo isso não estiver contribuindo, é necessário buscar uma ajuda, realmente, de um profissional, de alguém mais experiente, para que saiba como lidar com aquela pessoa.
Como cristão, a gente pode orar, claro, sempre, né? Então, e pedir estratégias para Deus, para como ajudar uma pessoa que a gente percebe que, de certa forma, tá caminhando para um pensamento suicida. Bom, antes da gente entrar na quarta questão, tem um ponto também que se você está percebendo uma pessoa com pensamentos de morte ou suicidas, enfim, e você não está conseguindo ajudar dessas maneiras que eu citei, você pode também procurar um familiar dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa ela tem um comportamento que a própria família não tem percebido. E você buscar ajuda na família pode abrir os olhos para que eles possam olhar de maneira diferente para essa pessoa, ok? Bom, a última pergunta é o que não dizer para uma pessoa com esse sentimento. Primeira coisa, jamais a gente deve questionar se a pessoa está pensando em se matar. Por quê? Porque às vezes ela não tá pensando em se matar. Ela tem todos esses comportamentos, mas isso não passou pela cabeça dela. E aí, a partir do momento que você questionar isso, ela pode passar a refletir para um pensamento ruim como esse. Além disso, suavizar aquele problema do tipo, não é nada, enfim, de cara falar que a pessoa precisa de terapia. Então, olha, isso não é nada, você tá passando por isso, vai buscar uma terapia. Esse tipo de situações, jamais a gente deve falar para uma pessoa com pensamento suicida. A gente tende a falar também na ânsia de querer ajudar, basta você ter pensamento positivo, você precisa se enturmar mais. De forma alguma a gente deve dizer coisas desse tipo, porque às vezes a pessoa ela não consegue, né? Então você virar e falar, você precisa se enturmar mais, ela talvez já até saiba disso, mas ela não sabe como fazer isso. Então são formas de falar com a pessoa que a gente deve evitar. Então, eu acho que tem também questões que pessoas que falam assim, você tá sendo egoísta, pensando só em você. Como eu citei anteriormente, as pessoas, a maioria delas tem um problema mental e que ela não sabe lidar com ele. Então, uma maneira de ajudar é evitar esses julgamentos e palavras desse tipo. Jamais acusar, jamais falar com aquela pessoa como se aquilo não fosse nada, porque para ela é algo muito sério. Bom, e aí eu também quero trazer aqui, para a gente concluir, algumas outras questões que são importantes. Bom, uns outros pontos que eu acho legal falar aqui é sobre a nossa sociedade atual. Na verdade, a gente, principalmente jovens, enfrentam situações de consumismo, né? A sociedade ela influencia muito para isso. Comerciais de televisão, as próprias pessoas já estão tão enraizadas nessas situações que elas nem percebem. Então, o imediatismo, os jovens passam por uma situação do tipo, o que eu vou planejar para o meu futuro? A falta de autoconhecimento, de autoconfiança, de autoestima, junto com esse cenário da sociedade que a gente vive, pode fazer com que a gente tenha emoções que a gente não saiba lidar. E o suicídio, ele é um ato de desespero. Então, se você perceber que está passando por essas situações e não está conseguindo enfrentar sozinho ou administrar, procura um amigo, pede ajuda. E se você perceber alguém dessa forma, tenta se aproximar dessa pessoa. A maioria dos suicídios, se tivesse tido um tratamento precoce, eles poderiam ter sido evitados. Então, tanto você quanto pessoa com você mesmo ou com seus amigos, qualquer fumacinha que indique uma situação que possa piorar, busca ajuda. Fala com alguém, fala com o pastor, fala com a sua família, fala com a família da pessoa, enfim. Juntos a gente pode vencer essa estatística porque ela não vem de Deus. A gente crê que Deus é maior e que Ele pode contribuir para que a sociedade tenha uma saúde mental melhor. E um último, então, fator é em relação ao cristianismo e o suicídio, né? Então, o fato de uma pessoa cristã ter pensamentos suicidas não faz dela menos cristã do que as outras. Não significa que, poxa, eu vejo alguém agindo dessa maneira, ele não deve confiar tanto na palavra de Deus.
Isso não é verdade. Situações suicidas, pensamentos de morte, transtornos mentais, são coisas sérias e que às vezes a pessoa não sabe lidar. Não é uma questão de fé. Então, acho que isso é importante também a gente ter em mente, porque isso vai ajudar a gente a não julgar as pessoas. A Bíblia, ela traz vários exemplos alguns exemplos, na verdade, de pessoas que se suicidaram. Saul, na Bíblia, cometeu suicídio, Sansão cometeu suicídio, Judas cometeu suicídio, e essas pessoas, elas estavam em desobediência à palavra de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa está em desobediência, o diabo, ele pode influenciar para que a pessoa venha a cometer um suicídio. Além disso, a gente vê muitos relatos na Bíblia também de pessoas que escreveram a respeito de sentimentos de tristeza. Jó escreveu sobre sentimentos de tristeza, Jesus escreveu sobre sentimentos de tristeza, Elias, Jonas. Só que é diferente um pensamento frente a uma situação de extrema angústia, a gente ter um sentimento de tristeza, de uma pessoa que tem uma obsessão, um impulso doentio para cometer um suicídio. Então, que a gente possa saber que não existe supercrente. E buscar ajuda, ela pode ser importante. E a principal ajuda que a gente pode encontrar é em Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, eu vou ler aqui para vocês. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Portanto, só cabe ao Senhor decidir o dia da morte de alguém. Então, que a gente possa estar firmado na palavra de Deus, para que a gente tenha sempre os pensamentos na rocha, para poder enfrentar as dificuldades e poder ajudar as pessoas que estão precisando e passando por momentos difíceis. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês.